Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos falar sobre o juízo final, a condenação eterna, o último julgamento, né? O grande trono branco, conhecido aí pelos teólogos, né? É um assunto muito importante, urgente, você precisa saber, você precisa escapar dele. E é triste que muitas pessoas só sabem do juízo final através daquela música, né, que fala do milionário José Rico, né, que fala até do juízo final, mas não fala a verdade. Você precisa saber biblicamente aí o que é. Primeira coisa que a gente precisa saber: quem é que vai julgar nesse dia? Quem vai ser o juiz, né, desse último julgamento da humanidade, né, o juízo final, né? A música ela até acerta, né? Ela fala que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus. Realmente Jesus ele vai ser o juiz que vai julgar, né? Em Mateus 25, versículo 31 em diante, Jesus ele mostra que ele mesmo vai julgar. Vamos ler aqui, ó, 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E no final ele diz aqui, né, no versículo 46, para encurtar: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus é o juiz, ele mesmo disse isso, né? E ele vai se assentar num grande trono para julgar, né? E nós vemos aqui duas classes de pessoas apenas: os bodes e as ovelhas. Quem são as ovelhas? As ovelhas aqui estão à direita dele, ou seja, num lugar privilegiado. As igrejas são os crentes em Jesus Cristo, aqueles que se arrependeram e aceitaram o evangelho. Essas são as ovelhas. E no Velho Testamento, aqueles que obedeceram os mandamentos da lei de Moisés, dos profetas, dos escritos do Antigo Testamento, principalmente os judeus, né? Então é essa classe de pessoas à direita, né, de Cristo, salvos. E à esquerda, os bodes, né, ou seja, aqueles que rejeitaram o plano de Deus, né, para salvação, o plano de Deus para livrá-los desse julgamento. Então esse diz aqui que irão para o castigo eterno. Então existe duas classes de pessoa. Então vamos ver a primeira classe de pessoa, os salvos, as ovelhas, né? 1 Pedro 4,17 diz assim, ó: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, o juízo, né, o julgamento começa pela igreja de Cristo, ou seja, os crentes em Jesus. Começa por aí, né? E esse julgamento acontece antes do milênio. Vai aqui nos comentários aí do Facebook vai estar aí o estudo sobre o milênio, ou você entra lá, se você estiver assistindo pelo YouTube, você entra na playlist Apocalipse, procura lá, você vai ver, né, estudo sobre o milênio. Então o que acontece? Antes do milênio, Jesus julga os crentes em Cristo, a sua igreja, os salvos, e dá lá para eles as suas recompensas, seus galardões. E aqueles que foram infiéis, né, que foram salvos em Cristo, mas que levaram uma vida relaxada, eles vão ter menos recompensa. Tudo bem. Passados esses 1000 anos, Jesus ele mostra a sua justiça. Ele mostra para o homem que é possível fazer um governo justo, um governo reto, um governo verdadeiro. E ele faz isso. Durante 1000 anos ele mostra para a humanidade a justiça e como é possível fazer um governo justo. Passados 1000 anos, Satanás é solto e ele sai enganar as nações. E as nações se revoltam contra o governo de Cristo milenar. Então Jesus consome eles com fogo e aí já começa o juízo final, o grande julgamento. Muito bem, né? Muitas pessoas não acreditam que haverá esse julgamento, né? Porque fala, Deus é amor, então ele não vai lançar ninguém no inferno, né? Isso é uma heresia, é uma pregação mentirosa e perigosa. Deus é amor, Deus ama a todos, ele abre aí o leque de oportunidade a todos para salvação. Ama tanto o homem que deu o seu filho para que o homem pudesse ser salvo, né? Mas aqueles que rejeitaram, que não quiseram saber, que amaram mais
o mundo do que a Cristo, a Deus, esses vão ser condenados. Isso não é deixar de amar. Isso é estabelecer a sua justiça. Isso é condenar e julgar aquilo que é pecado e aquilo que é errado. Bom, então agora nós vamos ao texto, né, propriamente dito, que fala sobre o juízo final. Ele se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, certo? Estou meio aqui tendo dificuldade para encontrar. Capítulo 21, né? E nós vamos ler aqui, vamos ver, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 11. Vamos ler lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos e grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, Jesus, ele senta num grande trono branco. O que representa esse trono branco? É justiça. Ele vai julgar, né, os bodes das ovelhas, vai condenar uns e vai recompensar outros. Mas é um trono branco, é um julgamento justo, reto, perfeito, né? Não vai ter dúvida, não vai ficar nenhuma sombra de dúvida se realmente mereceu a recompensa aqueles que foram salvos ou se mereceu o castigo eterno para aqueles que foram condenados. É branco. O julgamento de Cristo não tem nenhuma mancha. E fala assim, ó, vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros, né? Então, aqui os mortos ressuscitam, né, para serem julgados e condenados. Muito bem, né? E eles estavam todos de pé diante do trono. Então isso quer dizer o quê? Que lá estão todos em pé de igualdade. Lá não vai ter o cidadão que era o presidente, então o julgamento dele é mais manso. Lá não vai ter o ladrão de galinha, que vamos descer a borracha nele, né? Não, todos serão julgados em igualdade. E fala que assim, ó, abriram-se os livros. As pessoas vão ser julgadas através de alguns livros, né? O livro da sua vida. Cada passo que você dá está sendo anotado, está sendo marcado. Aquilo que você faz em pensamento está sendo marcado. Aquilo que ninguém sabe que você fez está tudo marcado, né? E você vai ser julgado por essas coisas. E também pelos 66 livros da Bíblia. Para você que não deu ouvidos a essa palavra, para você que achou que isso aqui era uma piada, né? Você vai ser julgado por esses 66 livros pelas coisas que estão escritas aqui. E também fala de um outro livro, né? O livro da vida. Meu amigo, se você que está me assistindo, eu vou chegar bem pertinho para falar para você. Eu quero ver o seu nome escrito no livro da vida. Porque quem tiver o nome escrito nesse livro não será condenado, né? E por que qual é a importância do livro da vida? Porque muitos vão chegar diante de Deus e vão falar assim, olha, eu tenho meu nome escrito no livro de ata de certa igreja. Olha, eu sou pregador. Olha, eu sou profeta. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Eu estive dentro da igreja e obedeci o pastor. Mas Deus, Jesus Cristo, ele vai falar para você, olha, tá vendo esse livro aqui, que é o livro da vida? Seu nome não está aqui. Você vai ser condenado. Então você tem que escrever seu nome no livro da vida para escapar desse terrível juízo. E como é que faz isso? Entra lá nas playlists minha, a primeira de cima, salvação. Aprenda lá como salvar sua alma. Se tiver no Facebook, nos comentários aí vai estar o link que você vai assistir vídeos sobre salvação. Muito bem, então as pessoas serão julgadas pelos seus atos, né? Por quê, né? Porque a salvação hoje é pela graça, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Então Jesus, ele fez toda a obra necessária para a salvação, morrendo na cruz, pagando os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados. Então, quem rejeita isso, quem não aceitou essa obra perfeita que Jesus Cristo ofereceu, ele vai ser julgado pelas obras que tiver feito pelo meio do seu corpo. O que você usou o seu corpo para servir o mundo, por essas atitudes, você será lançado no inferno. A não ser que você aceite essa obra perfeita de Cristo, o sangue dele derramado na cruz, que pagou todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas e nos livrou desse julgamento.
Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então nós vemos aqui que é um julgamento só para os condenados, o dos salvos já foi 1000 anos atrás, né? E ninguém vai escapar, né? A morte deu o mar os mortos que nele havia. Aquele que morreu no mar, que foi comido pelos tubarões, né? Ele vai sair de lá e vai se apresentar diante do trono. Aquele que morreu, que o corpo dele está lá no cemitério, ele vai levantar de lá e vai comparecer. Ninguém vai fugir dessa audiência. E aquele que estava no inferno, né? Quer dizer que existe um inferno provisório, onde aqueles que morrem sem Cristo, sem salvação, ficam lá esperando, né? E no dia do trono branco, eles vão ressuscitar, se apresentar lá para serem lançados no inferno definitivo, né? O que quebra aquela teoria do aniquilacionismo. Muito bem. Versículo 14. Depois de julgados, depois de Cristo ter demonstrado a sua justiça perfeita para o homem ter julgado com retidão, diz assim, olha: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, morte física do corpo, ressurreição para o julgamento, e a segunda morte é terrível, o lago de fogo. Olha aqui, ó, hoje está calor aqui, eu estou suando, vocês estão vendo, né? Mas não é nada comparado com o lago de fogo, o inferno, onde vão ser lançados os ímpios, aqueles que rejeitaram simplesmente por rejeitar o evangelho. Versículo 15, meu amigo, preste bem atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde vai ficar ardendo, onde vai ficar queimando a vida inteira eternamente. Nas minhas playlists tem um estudo sobre o inferno, você vai ver como é terrível o inferno e como ele é verdadeiro. Então, meu amigo, você que está me assistindo, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam encontrar o caminho da salvação, que é Cristo, e escapar desse juízo. E nesse juízo não vai ter advogado para te defender, porque o advogado veio já há 2000 anos e está oferecendo gratuitamente a salvação. Ou seja, está oferecendo gratuitamente defender a tua causa diante de Deus. É Jesus Cristo. Mas quando ele voltar, ele vai ser o juiz e ele vai ser implacável. Então, arrependa-se hoje mesmo dos seus pecados e aceite a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Obrigado, compartilhe esse vídeo.